Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou estar dando início ao capítulo 12, capítulo 12º de Holodomor, o Holocausto Esquecido, tudo bem? Então vamos lá? Os judeus são culpados. Uma tentativa de revolta, completa-se a coletivização da vila. Depois de concluir a leitura da resolução, o camarada representante ergueu a cabeça e examinou o salão lentamente. Então, bebeu um pouco de água e repetiu o gesto anterior com o lenço. A assembleia mantinha um silêncio mortal, com todos os olhos a observá-lo. Há coisas que são difíceis de explicar, ele começou hesitante, depois de olhar para um papel que trazia nas mãos. O que eu estou prestes a lhes dizer é uma dessas coisas. Então, tartamudeando, gaguejando e frequentemente se corrigindo, ele nos disse que nem o partido como um todo, nem os representantes do partido individualmente, podiam ser considerados culpados pela coletivização forçada e pelo terror que reinava nas vilas por toda a Ucrânia. O Partido Comunista não podia ser culpado por esses crimes, pois nunca advogava o emprego da força ou da violência. Essa declaração dele soou como um comentário sarcástico ou como uma piada ruim. Contudo, tínhamos aprendido a não nos abalar com tais declarações. Ele prosseguiu. Os verdadeiros culpados que distorceram a linha do partido e trouxeram tanto sofrimento à sua vila foram os judeus. Sim, foram os judeus que o fizeram, e não o nosso querido Partido Comunista. Olha o absurdo, hein? Isso foi apenas o começo. Depois de alguns momentos de hesitação, ele continuou a explicar que os judeus, geração após geração, haviam sido criados com a crença de que os ucranianos eram antissemitas e responsáveis por atrocidades terríveis e violentas contra eles. Isso era algo que os judeus não podiam perdoar nem esquecer. Eles sabem como se vingar. É um fato bem conhecido, prosseguiu, que os judeus, valendo-se do Partido Comunista como trampolim para suas ambições, penetraram todos os ramos do governo central e locais, especialmente ramos como a segurança e a justiça. A nossa GPU local, assinalou, estava inteiramente em suas mãos. Eles vêm usando essas posições oficiais em benefícios próprios. O Partido Comunista, ao anunciar a política de coletivização total e liquidação dos curcos, havia confiado aos governos locais e a representantes especiais do partido, tais como chefes dos mil, um poder quase ilimitado. Os judeus tiraram vantagem desse poder para se vingar dos ucranianos. Eles se tornaram excessivamente zelosos ao conduzirem a expropriação dos grãos dos fazendeiros e ao causarem a fome nas vilas ucranianas. Mais do que isso, eles afixaram os rótulos de curcos e inimigo do povo, a maioria dos fazendeiros sem nenhuma justificação, e os mandaram para o exílio em campos de concentração ou os trancafiaram em prisões. Aquilo que o representante havia dito não era algo que pudéssemos desconsiderar facilmente. Tais revelações e acusações eram totalmente desprovidas de precedentes. Nunca ouvíramos tal retórica antijudaica de ninguém, muito menos de representantes oficiais do partido. Mas, nesse caso, o representante oficial da organização do Partido do Condado declarou abertamente que os judeus deveriam ser culpados de todos os horrores que haviam se passado na nossa vila desde o começo da coletivização. A sua tentativa de passar uma mão de tinta cobrindo todos os crimes do partido era algo que esperávamos. Afinal de contas, ele mesmo era membro do partido. Mas, por que culpar os judeus? O propósito dessa tática não era fácil de sondar.
O camarada Zeitlin podia haver sido um homem de origem judaica, embora nunca tenhamos sabido ao certo, mas ele não era em nada pior do que qualquer outro membro do partido ou ativista de fora do partido. Além disso, ele e outros como ele estavam apenas executando as ordens e instruções do partido, agindo em nome do partido. E por que deveria somente o camarada Zeitlin ser tido na conta de responsável pelos atos de violência cometidos na nossa vila? Havia algo mais. As leis antidiscriminatórias proibiam estritamente o antissemitismo na União Soviética. Graças a essas leis, os judeus foram capazes de ocupar posições chaves no partido e no governo. O antissemitismo era um crime passível de punição. O mais leve comentário depreciativo ou mesmo uma piada que pudesse ser interpretada como tal poderia ter acarretado uma punição severa. E, no entanto, agora o representante da organização do partido e condado estava propagando o antissemitismo oficialmente. Por quê? Ele parecia estar, na verdade, incitando um pogrom contra os judeus. Estaria agindo por sua própria iniciativa ou em nome do partido? O velho axioma divida e impere parecia ser um dos motivos do seu discurso. Talvez o representante também tenha tido em mente um tradicional slogan russo: matem os judeus e salvem a Rússia. Não há nenhuma dúvida de que ele queria fazer dos judeus bodes expiatórios dos crimes cometidos pelo Partido Comunista durante a coletivização e incitar os fazendeiros contra eles, dividindo desta forma a atenção dos problemas reais e dos verdadeiros culpados. Mas o representante do partido não obteve nenhum sucesso com essa tática na nossa vila. A sua retórica antijudaica encontrou o nosso silêncio desdenhoso. Depois soubemos que ele viajou com o seu discurso antijudaico por todas as vilas do condado, mas, aonde quer que fosse, a despeito de seus esforços, ele fracassou na tentativa de provocar pogroms. O camarada representante terminou seu discurso, juntou as suas notas, apressou-se a sair com os olhos para baixo e desapareceu sem olhar para trás. Nunca o vimos novamente. O membro do soviete da vila ocupou seu lugar na tribuna. O que aconteceu em seguida foi um tumulto espontâneo. Estamos fartos de vocês! Alguém gritou enquanto o membro do soviete da vila tentava dizer alguma coisa. Vão embora! Berrou raivosa uma outra pessoa. Ouvimos vocês por tempo demais. O membro do soviete da vila queria desesperadamente falar e começou a urrar a pleno pulmões, balançando os seus braços por sobre a cabeça, mas a gritaria não cessou. Como último recurso, ele apanhou o seu copo e começou a fazê-lo retinir com o seu lápis. Mas a sua voz e o tinido foram ambos abafados pelas pragas enraivecidas e maldições lançadas pela multidão enfurecida. De repente, ocorreu para o palco um homem jovem. O membro do soviete da vila, atemorizado e perplexo, com os braços abertos em posição defensiva, recuou para a porta do lado do palco e desapareceu no lado de fora. Vocês ouviram o que disse o camarada representante, gritou o jovem. Fomos tapeados. Vamos tirar nossos cavalos e vacas daquelas fazendas coletiva fedorenta antes que sejam tarde demais. Vamos fazer isso agora, ecoou a multidão. Agora mesmo. O jovem saltou do palco e correu para a saída. E como o estouro de uma boiada, os representantes na audiência correram atrás deles. Janelas foram quebradas e crianças escalaram em fuga. Outros usaram a porta lateral do palco para escapar. Assim que chegaram ao lado de fora, apressaram-se em direção ao seu destino. Apressem-se! Um homem instigou a esposa. Apresse-se, ou alguém vai tomar a nossa vaca. E começamos a correr. E a nossa carroça? Perguntou uma mulher. Como a encontraremos nessa escuridão? Outras pessoas expressaram preocupações semelhantes. Lá fora está muito escuro.
Como podemos reconhecer o nosso cavalo e a nossa vaca? Corra, uma voz masculina insistiu. Vamos para lá rápido. Eles corriam tão rápido quanto podiam, se debatendo com a neve espessa, enveredando por atalhos através de pomares em direção à estrada principal. Quando a minha mãe e eu conseguimos nos desembaraçar da multidão que obstruía a entrada, eu notei numerosas casas queimando no centro da vila, chamas que se erguiam à altura do céu noturno lançavam reflexos rubros sobre a neve. Alguém gritou que a nossa centena estava tomada pelo fogo. Eu olhei em volta e vi as chamas que engolfavam a casa que havíamos deixado apenas uns poucos minutos antes. A vila estava toda empolvorosa. Ouvíamos vozes raivosas em toda a parte. Homens e mulheres estavam gritando, discutindo. Às vezes, algumas pessoas podiam ser ouvidas enquanto berravam e praguejavam. Algumas mulheres estavam chorando, outras riam de puro desespero. Até os cães, atiçados pela ruidosa comoção, latiam furiosamente. De tempos em tempos, disparos ressoavam em meio a todo esse tumulto. Quem estava atirando, ninguém saberia dizer. Eu estava seguindo a minha mãe. Para ela, correr era difícil. Ela caía com frequência e desaparecia quase completamente na neve espessa. Mas ela lutava novamente para se pôr de pé e tentar correr, e caía de novo. Ela também estava com pressa. Ela estava ansiosa para achar a nossa vaca, o cavalo e a carroça, antes que alguma outra pessoa os tomasse. À medida que nos aproximávamos do centro da vila, encontramos os primeiros arruaceiros que estavam voltando para casa com o seu espólio, as suas próprias vacas e os cavalos, mas nem todos eles estavam satisfeitos e felizes. Aqueles que não conseguiram recuperar todos os seus pertences chegavam ao ponto de chorar. Alguns deles haviam encontrado seus cavalos, mas não as vacas, ou ao contrário. Outros encontraram o seu equipamento de montaria, mas não as carroças. Um casal idoso, que pôde apenas encontrar a carroça, estava tentando puxá-los com a própria força, mas a carroça era pesada demais para eles. Eles pararam no meio da estrada, esperando que alguém os ajudasse. A idosa chorava amargurada, dizendo a todos que estivessem dispostos a ouvir que não haviam encontrado nem a vaca nem o cavalo. Mas a maioria que haviam encontrado as suas preciosas posses passava silenciosamente a caminho de casa, como se tivesse medo de perdê-los novamente. Finalmente chegamos à fazenda coletiva. Primeiro corremos para o estábulo. Sabíamos onde estava a nossa vaca, desde a época em que fomos forçados a nos inscrever na fazenda coletiva. Minha mãe frequentemente juntava algumas sobras de comida e as introduzia furtivamente no celeiro e via a nossa vaca mastigar contente o que quer que lhe desse. Ela chorava todas as vezes em que visitava o estábulo. A nossa vaca significava muito para nós. O seu leite era o principal alimento que nos mantivera vivos nos últimos anos. Sem ela, não teríamos tido muita esperança de sobreviver. Felizmente, encontramos a nossa vaca no lugar. Eu deixei minha mãe tomando conta dela enquanto corria às pressas para o estábulo. Mas lá não tive sorte. O nosso cavalo sumira. Então, corri para o quintal onde eu sabia que a nossa carroça estivera, mas ela também estava desaparecida. Não havia sentido perder tempo tentando encontrá-los, e, por isso, corri de volta. As pessoas, às pressas, nós nos dirigimos para casa com a nossa vaca, gratos por, ao menos, a termos de volta conosco, mas entristecido com a perda de nosso cavalo e da carroça. Já cedo, na manhã seguinte, fomos acordados com um barulho de disparos intensos em algum lugar da vila. Parecia que uma verdadeira batalha estava sendo travada lá. Até canhões de artilharia trovejavam de tempos em tempos, exatamente como acontecera algumas semanas antes, quando os canhões foram instalados no campus ao norte da vila, e os projéteis voavam por sobre as nossas cabeças, caindo em algum ponto do rio Tiasmin.
Mas nem mesmo os disparos puderam impedir que eu e o meu irmão voltássemos à fazenda coletiva para continuar a nossa busca pelo cavalo e pela carroça. Saímos de casa e, depois de evitar a estrada principal, logo atingimos as ruínas da igreja. Estava a distância máxima que pudéssemos ousar percorrer. Por detrás das ruínas, notamos alguns poucos veículos militares estacionados na praça. Soldados patrulhavam as ruas e a praça. Podíamos ver guardas na loja da vila e no edifício do correio, assim como podíamos ouvir disparos de rifles em algum lugar bem distante nas cercanias da vila. Também notamos corpos que jaziam na neve suja de sangue. Não sabíamos o que de fato se passara no centro da vila durante a noite, mas ficamos enojados com o que vimos e certamente não ansiávamos por dar continuidade à nossa empreitada inicial. Decidimos voltar para casa tão rápido quanto pudéssemos. Ao chegarmos, não havia nada que pudéssemos fazer como família, a não ser esperar pelo que poderia acontecer em seguida. Nós, os moradores da vila, nos encontrávamos em uma situação muito precária e perigosa. Havíamos acabado de deixar a fazenda coletiva em ruínas. Alguns prédios foram destruídos e a maior parte de nossos animais e implementos haviam sido reapossados pelos moradores. Com o tumulto que fizemos, havíamos demonstrado a nossa recusa de ser membros da fazenda coletiva e, no entanto, não tínhamos garantia alguma de haver vencido a batalha. E ainda não tínhamos certeza se o representante do partido realmente havia falado a sério com o que dissera na Assembleia na noite passada. Será que ele disse aquilo apenas para provocar a nossa distração quanto ao que ele realmente tinha em mente? Se foi o caso, do que se tratava? Deve ter havido uma razão para tudo o que ele dissera. Também havia outra coisa que nos trazia muito incômodo e preocupação. Ainda éramos membros da fazenda coletiva depois de tudo o que acontecera? Nenhum de nós, tanto quanto soubesse, havia requerido formalmente que cessasse a sua qualidade de membro. Neste caso, qual era o nosso status agora? Será que agora o Partido Comunista nos deixaria em paz? Enquanto todos esperávamos ansiosos que acontecesse alguma coisa, começaram a se espalhar as novidades. Mais de 20 fazendeiros foram mortos a tiros na manhã posterior ao tumulto. Foram massacrados enquanto tentavam levar de volta os seus animais e implementos. A outra notícia trágica era a de que outras 20 pessoas haviam sido presas naquela mesma manhã. O jovem que efetivamente dera início ao tumulto da nossa centena estava entre elas. Todas as esposas, filhos e outros familiares dos moradores mortos ou presos foram despejados das suas casas e banidos da vila no mesmo dia. Foram levados veículos militares para a estação de trem. Foram levados por veículos militares para a estação de trem em que os esperavam de prontidão os funcionários do partido do condado e os do governo, além de um trem. Passou-se uma semana ou mais depois do tumulto, sem mais nenhuma reação oficial ao que acontecera. A questão absolutamente vital quanto a sermos ou não considerados ainda membros da fazenda coletiva, continuou a nos importunar cada vez mais. A incerteza quanto ao que estava por vir quase nos levou ao desespero. Era uma questão de vida ou morte para nós. Era a época em que os nossos fazendeiros costumavam começar a semeadura e o plantio da primavera. Agora, a maioria deles não podia fazer isso pela simples razão de que não possuía nenhuma terra. Ao se juntarem à fazenda coletiva, as suas terras foram coletivizadas e declaradas propriedade socialista, e como tais eram protegidas pelas leis estatais. Durante o tumulto, alguns dos moradores conseguiram recuperar os seus animais e implementos quando os encontraram intactos. Mas será que poderiam recuperar as suas terras?
Simplesmente não havia como. A terra não era mais deles. Poderiam trabalhar nela, mas não havia nenhuma garantia de que pudesse ficar com as coisas alheias. Com as colheitas, perdão. Não havia garantia sequer de que viveriam o bastante para fazer a colheita. Em meados de abril, cerca de 2 semanas após o tumulto, fomos finalmente convocados para uma Assembleia Geral da Vila, que teve lugar na igreja. Durante a noite do tumulto, alguém havia tentado restaurá-la. O altar e os ícones, para nossa grande surpresa, haviam sido salvos e colocados nos seus lugares de origem. As peças de decoração comunista e os artigos de propaganda foram deitados fora. Na noite da Assembleia, no entanto, era um teatro e um centro de propaganda uma vez mais. O vermelho era a cor dominante. Uma bandeira vermelha estava instalada no lugar do altar. Em qualquer direção em que se olhasse, a palavra de ordem, morte aos turcos, podia ser vista. Retratos de líderes comunistas pendiam novamente no lugar que fora ocupado pelas imagens sagradas. O salão da Assembleia estava cheio quando chegamos, eu e minha mãe. Ninguém dizia uma palavra, as pessoas pareciam extenuadas e preocupadas. Os seus rostos davam mostra de exaustão, desnutrição e uma indiferença cansada. Todos pareciam melancólicos e sérios, e de fato havia boas razões para isso. Sabia que o seu futuro poderia ser decidido nesta Assembleia. Logo chegaram os funcionários. A maior parte deles nos era estranha. Alguns aparentavam ter uma origem urbana, bem vestidos e bem nutridos. Eles eram, sem dúvidas, intelectuais. Alguns, obviamente, eram trabalhadores nas fábricas, mas o restante, a maioria deles, era composta de camponeses como nós, extenuados, vestidos em trapos e mergulhados numa tristeza desesperançada. Um silêncio completo tomou conta do salão enquanto eles entravam. O membro do soviete da vila, que havia conduzido a última assembleia em nossa centena e que havia sobrevivido ao tumulto, compareceu ao pódio e anunciou que falaria o novo chefe 2000. Eis o nosso novo chefe 2000, o camarada Cherepin, e bradou. A essa altura, o camarada Cherepin já estava de pé na tribuna, avaliando vagarosamente a audiência com um olhar indiferente. Era um homem baixo, de ombros largos, a quem a cabeça calva e os óculos conferiram um ar profissional. A sua aparência externa era enganosa. Contudo, como viemos a saber depois, ao fim e ao cabo, viemos a conhecê-lo como um sádico, que não hesitaria em expropriar-nos do último quilo de grão, ou em jogar um bebê pela janela sobre a neve. O seu discurso era um exemplar típico de que esperávamos de um funcionário comunista se dirigindo a uma audiência rural. A sua voz era baixa, o seu tom condescendente e a sua linguagem simples, como os oradores que o precederam. Ele discorreu sobre todas as resoluções da história mundial, o que para nós nada significava. Fez referência a todos os fundadores do comunismo. Ele descreveu a vida infeliz nos países capitalistas, no exterior. E, por fim, proclamou que o paraíso só podia ser encontrado na União Soviética. Em que outro lugar do mundo fazendeiros têm assembleias livres como esta? Perguntou em lugar nenhum. Respondeu rapidamente a própria pergunta. Só vocês têm privilégio porque vivem na União Soviética. Ele parou abruptamente, como se tivesse se esgotado a sua reserva de palavras. Então, ele modificou a voz para um tom mais baixo e continuou. Algumas coisas desagradáveis aconteceram nesta vila. Será que devemos supor que elas foram feitas com a sua aprovação? Não, ele respondeu após uma pausa, durante a qual parecia estar pensando em alguma coisa. Nem todos vocês aprovaram o que aconteceu. O que aconteceu foi obra dos inimigos do povo, os turcos. Sim, realmente turcos fizeram isso.
O ucraniano do camarada Xerepim era ininteligível se o seu estranho sotaque fosse desconsiderado. Vamos ler de novo. O ucraniano do camarada Xerepim era inteligível se o seu estranho sotaque fosse desconsiderado. Todavia, para nós, foi difícil seguir esse fio dos pensamentos. Ele fazia perguntas retóricas e era evasivo. Ele falava sobre o que havia acontecido sem dizer o que de fato acontecera. É claro que sabíamos do que ele estava falando, mas ficamos nos perguntando por que ele não nomeava as palavras de modo específico. Depois de algum tempo, ele passou a ser mais específico. Ele nos disse que por termos deixado os curcos nos influenciar e por termos feito o que fizemos, havíamos perdido o direito de viver. Sim, aqueles que se opõem aos comunistas não merecem um lugar neste mundo, mas ainda tínhamos a chance de provar que éramos dignos de viver na sociedade comunista, nos juntando à fazenda coletiva. Com essa afirmação, ele se referia àqueles que não haviam ainda aderido, àqueles que haviam se apropriado indevidamente da propriedade socialista, isto é, que haviam retirado os seus animais e implementos da fazenda coletiva, deveriam admitir o seu grave erro e devolver tudo imediatamente. Aqueles dentre nós que estivessem pensando seriamente em abandonar a fazenda coletiva para sempre, deveriam enviar um pedido por escrito ao Conselho de Dirigentes. Ele também nos informou que apenas cavalos e implementos agrícolas seriam coletivizados. Os membros da fazenda coletiva teriam o direito de permanecer com as suas moradias. As vacas e animais de pequeno porte, tais como porcos, bodes, ovelhas e aves, como posses pessoais. E por fim ele nos deu uma advertência: que saiba de uma vez por todas que, se alguém levantar a mão contra o Partido Comunista e o governo soviético, o seu destino é a morte certa. Mas isso ainda não era o fim da Assembleia. O camarada Xerepim, ao terminar o seu discurso, cuidou para que um de seus propagandistas lesse o novo artigo de Stalin, Resposta aos Camaradas das Fazendas Coletivas, datado de 3 de abril de 1930. De acordo com esse artigo, a permissão concedida aos fazendeiros para deixar a fazenda coletiva não sinalizava o abandono da política de coletivização. Era simplesmente uma questão de tática. Ele sustentava que, como numa guerra com tiros, a guerra contra os inimigos de classe jamais poderia ser travada com sucesso sem que detivesse com segurança as posições já ganhas, sem o reagrupamento das forças, sem promover o fronte com reservas e sem a criação de uma retaguarda. Stalin afirmava que somente almas mortas deixam as fazendas coletivas. Também dizia que aqueles que deixam as fazendas coletivas são hostis à ideologia comunista, mas que nem todos os que abandonam as fazendas coletivas são almas hostis. São fazendeiros que o Partido Comunista não conseguiu convencer da retidão da causa comunista, mas que, sem dúvida, convenceremos no futuro. Stalin anunciava neste artigo que o governo decidira isentar de imposto todos os animais de tração coletivizado por um período de 2 anos. Vaca e animais de pequeno porte, como porcos, bodes, ovelhas e aves de criação, também estavam isentos de impostos, independente de estarem na fazenda coletiva ou na posse privada dos fazendeiros coletivos. Isso significava que aqueles que haviam planejado se retirar da fazenda coletiva deveriam pensar 2 vezes antes de fazê-lo. A assembleia foi suspensa pouco antes da meia-noite. Do lado de fora chovia e fazia frio. A caminho de casa, tomamos a decisão de permanecer na fazenda coletiva. Não havia outra escolha possível. Contrariando as nossas expectativas e as promessas feitas pelo representante do partido naquela assembleia,
Não houve quaisquer mudanças sérias que melhorassem as nossas vidas depois do tumulto. A coletivização forçada foi renovada e intensificada, e a taxação em bens e em dinheiro continuou com um novo zelo em vigor. A nossa vila foi completamente coletivizada e em alguma ocasião no começo de 1931. Mas essa finalização prematura da coletivização não significava que os nossos moradores aceitassem de bom grado o sistema de agricultura coletivizada. Nunca o fizeram. Metade da nossa vila estava em ruínas. Mais de 1/3 da nossa população total foi exterminada fisicamente ou banida da vila. Qualquer comida que tivéssemos era confiscada ao fim de 1931. Ao fim de 1931, nos confrontamos com a fome em massa. Não havia nenhum modo de sobreviver fora da permanência da fazenda coletiva, onde nos prometeram um pouco de comida por nosso trabalho diário. Contudo, a luta dos fazendeiros contra a coletivização não chegou ao fim com a nossa adesão forçada aos coletivos. Pelo contrário, ficamos ainda mais teimosos nos anos seguintes. Durante a colheita de 1930 e 31, o governo usou as fazendas coletivas recentemente organizadas para expropriar tanto quanto quisesse da quantidade dos grãos e outros produtos agrícolas. Comentava-se na nossa vila que mais de 3/4 da safra total de 1931 havia sido tomada pelo governo. Ouvimos que em algumas vilas vizinhas a safra toda fora tomada. Isso foi feito facilmente, sem nenhuma oposição. Não se barganhava o preço. Era o governo que fixava os preços, não os fazendeiros. Como se poderia esperar em tais circunstâncias, os nossos moradores não tinham nenhum interesse pelo trabalho na fazenda coletiva. Consequentemente, a extensão em acres coberta pelas plantações foi grandemente reduzida e, além disso, uma grande parte das safras, fossem de grão ou de verduras, acabavam não sendo coletadas. Nem tampouco se podia invejar o destino dos animais que se encontravam nas fazendas coletivas. Os funcionários comunistas se expropriaram sem que antes preparassem um lugar adequado para abrigá-los, nem forragem suficiente para alimentá-los. Como consequência disso, muitos deles morreram por falta de comida e negligência grosseira. Ademais, animais de pequeno porte, como porcos, ovelhas e bodes, bem como as aves, eram roubadas ou iam parar nas mesas de jantar dos todos poderosos funcionários comunistas. Em especial, os cavalos passaram por aflições dignas de pena naquela época. A propaganda comunista fazia o melhor que podia para convencer a todos que os cavalos logo seriam substituídos por tratores. Assim, os cavalos se tornaram subitamente indesejados na fazenda coletiva por serem criaturas inúteis que só faziam comer. Por fim, alguém tomou a decisão de os libertar dos confins da fazenda coletiva, que não podia alimentá-los nem cuidar deles. Foram deixados à solta nas matas e campos abertos para vagar e buscar comida. Logo houve o surto de uma doença. A combinação de uma doença e da falta de cuidados adequados causou a morte de centenas de cavalos na nossa vila. O padrão era o mesmo por toda a Ucrânia. Carcaças pontilhavam os campos e matas. Essa tremenda perda colocou um sério problema para os funcionários das fazendas coletivas, pois a força dos cavalos ainda era o fator determinante na produção agrícola. Pessoal, eu terminei aqui o capítulo 12. E nesse momento, né, nessa altura dos acontecimentos, a gente já percebe, impossível não ver, né? Fica bem visível os efeitos causados pelo comunismo. A maldade, o desprezo pela vida humana, é terrível. Então, pessoal, aqui eu estou finalizando o capítulo 12.
E espero mais uma vez e peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal, façam algum comentário, mesmo que seja para criticar. Peço que não leve em consideração, mais uma vez eu falo, a simplicidade, a falta de recursos para que eu possa estar colocando conteúdo de melhor qualidade, mas como eu já falei nos vídeos anteriores, lá no comecinho, eu peço que vocês não se atentem à falta de estrutura, e sim, e tão somente a informação que eu quero passar desse livro, ok? Fiquem todos com Deus e até breve.